Senhor, nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus, pelo material que o Senhor colocou em nossas mãos, ó Deus, escrito pelo pastor Samuel Waldron, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos agora, Senhor, a estudar esse livro, ó Deus, e ver, ó Deus, o que nele está escrito, ó Deus, que é para a nossa edificação, pois provém da palavra de Deus, ó Deus. Possamos ler, Sim. meditar, estudar, ó Senhor, e reter tudo aquilo que é bom, ó Deus, toda a Tua palavra, para a nossa santificação pessoal, ó Deus, e para a nossa santificação em nossos lares, ó Deus, com as nossas Amém. esposas e filhos, que tudo que vamos ler, ó Deus, que tudo que vai ser dito, pensado, refletido, comunicado, ó Deus, possa refletir a verdade da Tua palavra, Deus, do Teu Amém. conselho para nós, enquanto maridos nos nossos lares, que sejamos verdadeiros sacerdotes, ó Deus, e que possamos, ó Deus, cultivar a nossa família para a Tua glória, Deus, conduzir a nossa esposa em santificação, direcionar os nossos filhos a Cristo e praticar a Tua palavra em nossos lares, ó Deus, para que possamos dizer como Josué, Senhor, que nós e as nossas casas serviremos ao Senhor, e isso com Amém. verdade, ó Deus, e com convicção de que o Senhor verdadeiramente fará essas coisas em nossas vidas. Assim nós oramos, ó Pai, e cremos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Deus. Amém. Graça e paz, irmão. Oi, irmão Luciano, Luciano. graça e paz, tudo bom? Me perdoe, eu não respondi aquela hora porque eu não estava conseguindo acessar aqui. Maravilha, fique em paz. Sua tela aqui está até duplicada aqui agora. Tô até É, que eu com medo. desliguei o outro, mas acho que não desligou ainda aqui. Maravilha, sem problema. Então vamos lá, meus queridos, vamos iniciar. Como vocês puderam perceber, esse livro ele não tem introdução. A gente já começou direto no capítulo 1. E aí o capítulo 1 vai falar justamente sobre o ministério sacerdotal. E aí o Samuel Waldron, ele vai começar dizendo qual o tema do livro, que ele vai falar que está enraizado especificamente no grande chamado que nós temos para servirmos uns aos outros. Então ele vai mostrar o ministério sacerdotal como um ministério de serviço, primeiramente, né? Ele vai mostrar que nós, como cristãos, temos dois deveres, duas responsabilidades: amar e, consequentemente, servir. Então a ideia, meus queridos, é que a gente estude esse livro para que nós percebamos a responsabilidade que nós temos diante de Deus e diante da nossa família. Como um livro que vai tratar do homem como sacerdote do lar, a gente vai falar sobre o ministério sacerdotal dentro do lar. Então entendamos, tá? A gente costuma pensar o seguinte: eu não sou pastor, eu não tenho responsabilidades. Então cada pastor que tem responsabilidade dentro da sua igreja, eu só tenho minha família, eu sou uma pessoa comum qualquer, e eu vou tocar minha vida do meu jeito. Não, todos nós somos ministros do evangelho. Todos nós somos sacerdotes do nosso lar. Todos nós somos profetas no nosso lar. Todos nós que somos casados somos reis do nosso lar. Então, todos esses três ofícios de Cristo, sacerdócio, né, o ser profeta e o ser rei, todos nós como homens devemos seguir os passos de Cristo nessas três funções dentro do nosso lar. E é justamente sobre isso que o Samuel vai tratar no livro. E só que ele vai começar mostrando o quê? Que o ministério, que significa o quê? Serviço. Ministério está ligado com a palavra serviço. Quem ministra, serve. Então, ele vai mostrar que justamente a palavra ministério, que está ligada a serviço, está ligada a serviço por quê? Porque está vinculada a alguém que ama. Então ele vai mostrar os dois deveres do cristão, o que é? É amar e, consequentemente, servir. E aí ele mostra que a nossa responsabilidade maior é para com Deus, como nós sabemos. Que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, depois o próximo como a si mesmo. Então ele vai mostrar que, em segundo lugar, devemos amar o próximo. E como que é a expressão do nosso amor para com Deus e do nosso amor para com o próximo? É por meio do serviço. Então a melhor maneira de expressar, mostrar que nós amamos, né, a nossa esposa, os nossos filhos, não é levando buquê de flores, não é levando presentes, chocolates, não, é servindo, certo? Então ele vai mostrar justamente isso.
A melhor maneira de exercer o amor é servindo, é ministrando. E aí ele vai falar de Gálatas 5,13, onde diz: sede antes servos uns dos outros, como? Pelo amor. Então esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto que Samuel Waldron apresenta para nós nesse comecinho do livro, mostrando que o fundamento para o ministério familiar é o quê? É o serviço. O serviço para com as nossas esposas, para com a nossa esposa e filhos. Amém? Esse é o primeiro ponto. E aí ele vai entrar na página 8, no subtítulo dizendo sobre o ministério sacerdotal. O que é o ministério sacerdotal? Então ele vai afirmar que todo ministério cristão ele tem um caráter sacerdotal. Todo ministério cristão tem um caráter sacerdotal. Todo serviço que nós como cristãos exercemos, ele vai ter um caráter de sacerdócio, um caráter de intercessão, de cuidado para com a pessoa a qual nós estamos servindo. E aí ele vai se referir a quê? A todo ministério cristão, em nosso caso, como pais, como maridos, ele se refere ao quê? Ao sacerdócio do homem no lar. Então, o sacerdócio masculino nosso, ele tem um caráter, dentro do nosso lar, muito específico de amor e serviço para com nossa esposa e nossos filhos. Esse é o ponto. E aí ele vai tentar provar isso por meio de 4 argumentos. Ele vai falar primeiro sobre a questão do pressuposto, que nós vamos ver na página 8. Ele vai falar depois, na página 10, sobre a prova. Depois, na página 3, na página 11, o preconceito. E na página 12, a prática. Tentando mostrar o quê? Que são esses argumentos que mostram que todo ministério cristão ele deve ter um caráter sacerdotal. Então vamos começar pelo primeiro argumento, primeiro dos 4 argumentos. Alguém está com alguma dúvida até agora? Tá tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Pressuposto seria o quê? O primeiro ponto que ele vai nos apresentar, o primeiro argumento que ele vai nos apresentar é o pressuposto. Deixa eu só um minutinho só. Vamos lá. Então, primeiro ponto, primeiro argumento, pressuposto. Um pressuposto é para o argumento o que um alicerce é para a casa. Então, ele vai fundamentar o quê? O argumento, no caso, o pressuposto para o argumento do autor é que o quê? O principal ofício de Cristo é o ofício sacerdotal. Então, o primeiro pressuposto, né, o primeiro argumento, no caso, que seria o pressuposto que ele apresenta, é que o principal ofício de Cristo, ele é sacerdotal. E ele vai mostrar que Cristo é profeta, Cristo é sacerdote e Cristo é rei. Mas o principal ofício dele tem que ser o ofício o quê? Sacerdotal. E ele vai mostrar o porquê disso. Quando ele cita João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna, ele vai mostrar o quê? O propósito de Cristo em nos salvar. Qual era o propósito dele? Era ele vir. Ele teve que vir. Ele teve que vir nesse mundo e se fazer homem. Por quê? Porque se fosse só para ele exercer a função de profeta, ele não precisaria vir como homem, como Deus encarnado. Ele poderia vir como um anjo qualquer, para nos orientar, para nos trazer as informações, ou mesmo para nos julgar. Se fosse como o rei, ele poderia continuar na situação que ele está e nos condenar como um rei, um juiz, sem precisar vir à terra e ser encarnado, se tornar o Deus homem. Agora, quando ele fala que o sacerdócio é o ministério principal de Cristo, é por quê? Porque para ele exercer esse ministério, ele teve que vir à terra e se tornar o quê? Homem. Deus, homem. 100% Deus, 100% homem. E ele veio para quê? Para realizar justamente a obra
de um sacerdote. Mas ele veio para realizar a obra de um sacerdote em que aspecto? Ele veio realizar a obra de um sacerdote não vindo para sacrificar carneiros ou cordeiros. Ele veio e se entregou a si mesmo em sacrifício por nós. Por isso, da necessidade da encarnação de Cristo, como está em Hebreus 2,17. Vamos abrir Hebreus 2,17. Vamos ler Hebreus 2,17. Vamos lá, Hebreus 2,17 vai dizer: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Amém, meus queridos? Então ele tinha que ser feito o quê? Homem. Um anjo poderia ser um profeta. O próprio Deus poderia exercer a função de rei do seu trono, mas somente o Deus homem poderia vir a essa terra, encarnar-se, fazer-se como um de nós e oferecer a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Amém? Então, primeiro ponto, primeiro argumento que vai nos apresentar o que é? É o pressuposto de que o principal ofício de Cristo é o ofício sacerdotal. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Os irmãos estão bem? Estão tranquilos? Vamos continuar. O segundo ponto que ele nos apresenta é, no caso aqui, a prova. Dizendo que todo ministério cristão deve ocorrer em nome de Cristo e como parte do corpo de Cristo. Isso é fundamental, meus queridos. Isso é fundamental. Por quê? Porque nós vamos entender que todo ministério cristão não pode ser, nenhum ministério cristão pode ser realizado à parte de Cristo e à parte do corpo de Cristo. Não pode ser realizado fora de Cristo e fora da sua igreja. Então, todo ministério cristão deve ser exercido em dependência e sujeição a Cristo e inseridos na igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Então, dentro desse corpo é que nós podemos exercer o ministério cristão. Na dependência de Cristo é que nós podemos exercer esse ministério cristão. E é interessante que ele vai apresentar isso ao longo do capítulo, mostrando a relação que nós temos com Cristo. Não pode ser desvinculado dele. Não tem como ser desvinculado dele. Amém? Então a igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo como cristãos. E é como parte do corpo de Cristo que nós recebemos o quê? Nós recebemos nós recebemos os dons para ministrarmos uns aos outros. Então é como parte do corpo de Cristo que nós recebemos os dons para ministrarmos uns aos outros. Amém, irmãos? Então, esse ministério é exercido a partir dos dons que nós recebemos de Cristo para exercê-los dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo. Vamos abrir, o Samuel Aldon deu para nós alguns versículos, Colossenses 3,17. O cara tá falando demais. Colossenses 3,17, que ele vai apresentar aqui, vai dizer: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, nada podemos fazer desvinculados de Cristo. Nada. Nós estamos sujeitos a ele. Aí nós temos Romanos também 12. Vamos abrir lá em Romanos 12, versículo 4. Romanos 12, verso 4, do 4 ao 8, ele diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia,
seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, Paulo está mostrando que, tanto em Colossenses, que não podemos fazer nada à parte de Cristo, quanto aqui em Romanos, que não podemos fazer nada à parte da igreja. Certo? Os dons que recebemos de Deus é para exercer dentro, né, na sujeição, em sujeição a Cristo e dentro da realidade do corpo de Cristo. Então, quando nós exercemos o ministério, nós o fazemos através de Cristo como sendo o quê? Nosso sacerdote. E nós fazemos somente através dele como nosso sacerdote de acordo com o quê? Com a sua própria lei. Em Gálatas 6, de 1 a 2, fala que é em mansidão e em misericórdia que nós cumprimos o quê? A lei de Cristo em amor. Não é isso? Nós... Vamos abrir aqui rapidamente Gálatas 1 e 2. Gálatas 6. Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? O que ele está falando aqui é o seguinte. Quando nós surpreendermos, né, algum irmão, ou algum irmão for surpreendido em alguma falta, né, aqueles que não caíram, corrijam, mas com espírito de brandura, cientes também do que? De que eles estão sujeitos a caírem no mesmo pecado. Esse é o ponto fundamental que o Samuel Aldrin vai tratar nesse começo do seu livro. É justamente isso, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então ele vai falar muito da relação do sacerdócio de Cristo para conosco. Um sacerdócio realizado em amor, um sacerdócio realizado em misericórdia, em compaixão, em benevolência, em bondade. É essa questão que ele está falando aqui. Ele vai falar que o ministério cristão deve ser o quê? De acordo com a identidade do corpo de Cristo. Um sacerdócio o quê? Real. Nós somos sacerdócio da nação santa. Então o ministério cristão no corpo de Cristo ele só será o quê? Um sacerdócio santo se ele glorificar primeiramente quem? A Deus. A ideia não é que nós façamos um sacerdócio a serviço das pessoas do modo como elas querem. Nós servimos do modo como Deus determina que nós sirvamos. Esse é um ponto fundamental. Porque hoje a gente pensa o seguinte, para você ser uma pessoa bondosa, um pai bondoso, né, uma mãe bondosa, você tem que fazer tudo o que seu filho quer. Não é isso. Para você ser um pai bondoso, um pai amoroso, você tem que corrigir seu filho e livrá-lo do mal. Então a questão aqui é essa. Não é um serviço da qual a gente pensa o quê? Eu tenho que fazer tudo o que o irmão ou a irmã quer que eu faça por ele. Tudo que minha esposa quer. Realizar todos os seus desejos, todas as suas vontades. Não é isso. Não é isso que está falando. Um sacerdócio, um ministério cristão inserido no corpo de Cristo só será o quê? Um sacerdócio santo se ele glorificar a Deus, se ele for realizado segundo o propósito de Deus, conforme o que Deus determina. Então, como o ministério cristão representa o quê? Cristo em seu papel sacerdotal, o objetivo do cristão o que é? Deve ser um objetivo redentivo. Então, qual é o objetivo do nosso serviço, do ministério cristão? O serviço com o qual nós servimos os irmãos. E nós, como maridos, servimos nossas esposas e nossos filhos. Deve ter um objetivo que? Redentivo. Esse foi o objetivo do sacerdócio de Cristo. Esse foi o objetivo do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo, ele teve por objetivo a redenção. Ele teve por objetivo a nossa redenção. Então ele vai mostrar aqui, ó, toda a escritura está centralizada em quem? Em Cristo Jesus. E toda ela está sendo falada sobre o quê? Toda a escritura, do começo ao fim, está sendo falado sobre qual assunto, qual tema? Redenção.
A Bíblia está repleta o quê? De sacerdotes, mostrando o quê? Figurando quem? Apontando para Cristo no seu ministério o quê? Redentivo. Pois o tema central das Escrituras é o quê? É a redenção. Todo o ministério cristão deve estar focado, então, no quê? Na redenção, em redimir, em trazer. Em trazer. Então, esse é o ponto. E aí, sem redenção, o que acontece? Sem a redenção do nosso sumo sacerdote, que no caso é Cristo, nós estaríamos perdidos. Então, todo ministério que nós formos exercer diante de Deus, em favor da nossa esposa e dos nossos filhos, tem que ser o quê? Um ministério redentivo, um sacerdócio redentivo. Amém? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Alguém quer fazer algum comentário? Vai lá, o pastorzão William. Uma coisa que nós temos que perceber e que muitas vezes passa batido por nós, principalmente pelo contexto evangelical em que nós vivemos, é a ideia dos dons. Nós pensamos nos dons como o dom de ressuscitar, o dom de curar, o dom de fazer coisas extraordinárias, e por nós estarmos acostumados com esse contexto, quando apresenta uma lista de dons, como essa daqui de Romanos 12, nós como que damos uma murchada, porque são coisas simples, são coisas ordinárias e não extraordinárias. Outra coisa, o dom é apresentado como, se você receber um dom, você tem aí uma responsabilidade de servir. É algo que vai te colocar abaixo dos outros e não acima, porque, nossa, eu tenho dom, então tem que ser tratado. Não, você tem um dom, você tem que servir aos outros. E, como sacerdote, recebendo esse dom, um dos dons é de ser marido, né, de ser líder, de ter, então, a responsabilidade, por exemplo, de ensinar, né, um dos dons lá é ensino. Se nós somos maridos, nós já recebemos, por sermos marido, o dom de ensinar a esposa e os filhos. É tanto que Paulo vai dizer em Coríntios, olha, se a esposa tem alguma coisa para perguntar, deixe para perguntar em casa. E seu marido tem que saber ensinar ela, tirar a dúvida dela. E como sacerdotes, a gente recebeu o dom, a gente tem que exercer esse dom como serviço, e muitas vezes é lidar com o pecado, né, de uma forma redentiva. Porque o que afasta a pessoa de Cristo, do maior bem, né, é o pecado. Então a gente tem que, como sacerdotes, buscar remover o pecado para que a pessoa tenha novamente comunhão com Deus, né? Tem que levar os nossos filhos, a nossa esposa a Deus, como sacerdotes em nossos lares, imitando a Cristo. Amém, pastorzão William, amém, glória a Deus. Então, que fixemos em nossa mente, qual a linha de raciocínio do Samuel Aldrin? Nós estamos falando sobre o quê? O sacerdócio de Cristo é o principal ofício dele, o Samuel Aldrin apresenta. Esse ofício, ele é transferido a nós. Nós recebemos dons para exercer esse mesmo ofício diante da nossa família, entre nossa esposa e nossos filhos. Esse dom para exercer esse ministério, ele é exercido na dependência de Cristo e dentro do corpo de Cristo, da igreja, não desvinculado desse corpo. E ele tem um caráter o quê? Redentivo. Amém? Vamos entrar no terceiro ponto. O preceito. Quando o Samuel Aldrin vai falar do preceito, ele vai falar o quê? Muitos cristãos têm... Desculpa, não é preceito, é preconceito, me perdoem. O preconceito. Ele fala que muitos cristãos têm preconceito com a ideia do quê? De agir de maneira sacerdotal e redentiva com relação ao pecador. Irmãos, isso daqui é fundamental para nós. É fundamental para nós, porque uma vez que nós estamos em Cristo, que nós estamos no Evangelho, e que nós estamos na igreja, no corpo de Cristo, unidos no corpo de Cristo, a gente começa a ter uma visão muito elevada a respeito de nós mesmos. E isso é prejudicial, extremamente prejudicial. E aqui ele vai mostrar o quê? Que nós estamos passando numa época extremamente difícil. Estamos passando numa época de liberalismo, né, de perversão cultural, algo que está levando a sociedade numa devassidão absurda. O conceito de pecado já não existe na sociedade. Né? Ninguém mais é responsável por suas ações. Todas as pessoas são consideradas vítimas de suas próprias ações, de suas reações. A autoestima tem sido mais valorizada do que o caráter humano. Né? Então ele vai mostrando todos esses pontos. Todos os tipos de perversões, todos os tipos de vícios têm sido considerados o quê? Doenças ou problemas genéticos. O antinomianismo invadiu a igreja, ou seja, não há mais lei, não há mais regra, não há mais nada, né? E isso tem feito o quê? Com que a crença evangélica se torne uma crença fácil, gerando o quê? Um compromisso superficial nosso, dos crentes com a igreja. A lei de Deus tem sido desprezada. O viver no pecado não parece
parece não distinguir mais entre crente e não crente. Então, o avanço de ideologias perniciosas, de filosofias políticas corruptas. Então, o negócio está assustador. Isso faz com que, muitas vezes, nós nos revoltemos. E aí nós façamos do nosso sacerdócio, do nosso ministério sacerdotal, um ministério judicial. Você vira um juiz ao invés de virar um sacerdote. Você começa a julgar todo mundo, querer condenar todo mundo. Não é isso? Quantos crentes você vê aí na internet falando que queria ver Lula morto, Lula... Né? É assustador o negócio. Então, a gente começa a chegar num ponto em que nós damos vazão à nossa ira, muitas vezes motivadas por razões santas, mas nós deixamos de lado o quê? A compaixão, deixamos de lado o quê? A bondade, a misericórdia, deixamos de lado justamente as características peculiares do sacerdote. E aí ele vai mostrar que tudo isso tem feito com que a gente reaja de modo severo contra o pecado. E a gente se esqueça da compaixão que nós temos, que nós deveríamos ter para com o pecador. Porque é a mesma compaixão que Cristo teve conosco. Quando fala que o quê? Ele morreu ao seu tempo por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Ou seja, quando nós éramos rebeldes, nós éramos pecadores, nós estávamos contra ele, éramos inimigos dele. Ele veio e morreu ao seu tempo por nós. E nós, a mesma coisa. Então o que o Samuel não está chamando a atenção nossa a uma visão global, macro, para que nós possamos entender a visão micro. Em que aspecto? Dentro da sua casa. Como que você tem que viver? Como que você tem que agir com a sua esposa que é pecadora? Com os seus filhos que são pecadores? É com compaixão, com misericórdia, assim como Cristo agiu com você. Entende? Então ele está tratando aqui o macro para que a gente possa aplicar depois no micro. Na nossa igreja, na nossa casa. E até mesmo na nossa igreja. Como que nós temos tratado os irmãos pecadores? Que são tão pecadores quanto nós. E ele vai falar que, ainda que o motivo da ira santa seja justificável, né, devido ao que está acontecendo, nós devemos reagir como? Com bondade. Nós devemos nos lembrar o quê? De que nós já fomos filhos da ira de Deus. E que o mesmo Cristo Jesus que nos salvou, segundo o beneplácito da sua santa vontade, da sua santa soberania, ele também está disposto a salvar quem? O pecador. Então, o nosso ministério sacerdotal deve ser exercido como? Com compaixão, com bondade, com misericórdia, com amor. Então, estejamos sempre, irmãos, dispostos a tratar os outros como Cristo, o nosso sacerdote, tratou com cada um de nós, em misericórdia, em amor. Amém? Esse é o ponto fundamental aqui, para que nós possamos entender. Tá? Eu falo isso porque na minha vida conjugal, logo no começo do meu casamento, entender isso foi libertador. Porque na minha cabeça, todos os problemas que surgiam dentro do meu casamento eram problema de quem? Da minha esposa. E para ela, todos os problemas que surgiam eram a culpa minha. E assim a gente vive um casamento medíocre. Certo? É horrível isso. Então que nós entendamos o quê? A nossa esposa é pecadora. E nós, como homens e como sacerdotes do nosso lar, devemos conduzi-la em amor, em compaixão, em bondade, em misericórdia, trabalhando no coraçãozinho dela para que ela perceba o quanto ela é pecadora e sempre levando ela para quem? Para Cristo Jesus. Amém, irmãos? E por fim, ele vai falar sobre a prática em Hebreus 4:14. Hebreus 4:14. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Aqui a gente termina, a gente conclui Hebreus 4:14, onde ele vai dizer o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, nós temos um grande sumo sacerdote. Nós temos, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, ele compreende, ele sabe quem nós somos. Antes foi tentado todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, capítulo 5, versículo 1,
sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor de quem? Dos homens. Ele é constituído por Deus para trabalhar a favor de quem? Dos homens. Para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Olha que impressionante esse trecho, irmãos. No capítulo 4, ele está falando de Jesus Cristo. Ele, o nosso grande sumo sacerdote. Ele veio e penetrou os céus em nosso favor. Ele sabe quão fracos nós somos. Ele foi e fez isso porque ele se compadece das nossas fraquezas. Apesar de ser um Deus santo, justo e perfeito, vindo e sendo feito homem, ele se compadece de nós, nos nossos pecados. Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Agora nós podemos o quê? Nos achegar confiadamente a Deus, por meio de Cristo Jesus. E agora no capítulo 5 ele vai falar do homem. Que homem? Um sacerdote humano. Quem era o sacerdote? Ele era tomado dentre os homens, ou seja, homem dentre homens, e ele era feito o quê? Era constituído sacerdote concernente às coisas celestiais, coisas de Deus. Mas ele trabalhava em favor de quem? Dos homens. É fantástico isso daqui. É a nossa situação. Nós somos chamados o quê? Homens, pecadores, dentre o quê? As demais pessoas da nossa família, nossa esposa, nossos filhos, também pecadores como nós. Fomos constituídos homens para quê? Para trabalhar e servir em favor dos pecadores, tanto quanto nós. Em favor dos homens, nossa esposa e nossos filhos. E nós devemos ser o quê? Capazes de condoermos-nos dos ignorantes, dos que erram, de ter compaixão deles. Por quê? Porque eles estão sujeitos às mesmas fraquezas que nós. E é por esta razão que deve oferecer o quê? Sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Olha a nossa condição aqui, nossa situação. Nós devemos oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto de nossa esposa, quanto de nossos filhos e quanto de nós mesmos. Mas como assim oferecer sacrifícios? Levar eles a Cristo, apresentar Cristo Jesus para eles, mostrar que Cristo Jesus morreu por eles. Eles estão o quê? Salvos em Cristo Jesus, nossa esposa está salva em Cristo Jesus. Vamos levá-la para Cristo. E aqueles que não creram ainda, vamos levá-los a Cristo, para que se arrependam, para que creiam. Então esse ponto é fundamental, irmãos. E aí o Samuel Aldron vai apresentar a partir desse ponto o quê? Primeiro, o objetivo do sacerdote. Ele é constituído em favor dos homens. Segundo, a ênfase do sumo sacerdote constituído é no quê? É nas coisas concernentes a Deus. Terceiro, ele vai mostrar preocupação. Qual deve ser a preocupação do sacerdote constituído? É para oferecer o quê? Dons e sacrifícios pelos pecados. Quarto, o espírito do sumo sacerdote, que é constituído para quê? De modo que possa compadecer-se eternamente. E último, a perspectiva. O sumo sacerdote é constituído para quê? É constituído de modo que ele possa compadecer-se dos ignorantes e dos que erram. Daqueles que são iguais a ele, porque ele próprio está rodeado de fraquezas. Então lembremos, irmãos, o nosso ministério deve estar fundamentado no quê? No sacrifício pelos pecados realizado por Cristo Jesus, nosso Senhor, de uma vez por todas. Ele sendo o quê? O nosso mediador. Ele sendo o quê? O nosso sacerdote. É esse pensamento, é esse sentimento, é essa disposição que nós devemos ter para com a nossa família. Amém, irmãos? Saber o quê? Que nós somos, primeiramente, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, sacerdotes. E uma vez sacerdotes, nós devemos entender o quê? Que esse ofício, ele ocorre na sujeição a Cristo e dentro do corpo de Cristo. Amém? E uma vez que ele ocorre dentro do corpo de Cristo e em sujeição a Cristo, ele ocorre também na figura de Cristo, baseado naquilo que Cristo fez, morrendo, entregando-se por pecadores, como? Com compaixão, com bondade, com misericórdia,
para que nós não vivamos, não venhamos a agir baseados na nossa justiça própria. E aí então o que acontece? Ele finaliza mostrando o quê? Que nós somos esses sacerdotes chamados para isso. Recebemos, como o pastor William disse, dons. Para quê? Para conduzir a nossa família como sacerdotes no nosso lar. Então o ministério cristão, sacerdotal, nosso, como homens, deve estar baseado no quê? No amor, na misericórdia, na compaixão e na bondade para com os pecadores, sabendo nós que estamos rodeados das mesmas fraquezas. Amém, meus queridos? Tudo bem? Vamos agradecer para a gente entrar no período de conversa, então? Senhor nosso Deus, quão profundas e sólidas, ó Pai, são essas verdades. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos como homens a entendermos, ó Deus, esse nosso ofício tão santo, tão maravilhoso, que é o ofício sacerdotal. Faça-nos entender, ó Deus, que ainda que dentro da igreja local não tenhamos funções de proeminência, saibamos que a função que nunca será tirada de nós enquanto maridos e pais será a função de sacerdote. Nós somos sacerdotes do nosso lar. E para com os nossos filhos, nós somos também o que? Evangelistas, missionários. Ó Senhor, faça-nos entender, ó Pai, que nós devemos nos chegar a eles com amor e compaixão, a semelhança do amor e compaixão e misericórdia que o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, teve para conosco. Ó Senhor, trabalhe nossos corações, tirando a nossa justiça própria, tirando, ó Deus, de nós o orgulho espiritual, tirando de nós, ó Pai, essa arrogância de acharmos que hoje somos santos e somos melhores que os outros. Não somos, ó Pai. Estamos rodeados de fraqueza, como os sacerdotes naquela época estavam, e reconheciam essa situação. E nós somos, sim, diferentes de Cristo Jesus, porque Ele, sendo santo e perfeito, morreu em nosso favor, e nós, sendo pecadores, a semelhança daqueles por quem nós intercedemos, também devemos estar dispostos a morrer e dar a vida por eles. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Senhor, quantas riquezas provindas da Tua palavra, meu Deus. A Ti louvamos por esse período de tempo que tivemos aqui como irmãos, que estamos tendo como irmãos, e guia-nos agora, ó Pai, nesse período de conversa e de comentários e de perguntas que teremos agora. Para honra e glória do Teu santo nome te peço, meu Deus. Amém. Amém, meus queridos.